Olá, sou a professora Marta Cassaro, estamos no módulo Legislação e essa é a segunda parte do nosso estudo do parecer do Conselho Municipal de Educação número 1/2012, que está tratando do quê? Do atendimento hospitalar para as crianças que estão hospitalizadas e do atendimento pedagógico domiciliar para as crianças que estão em casa e que não podem frequentar a escola. Então a escola vai até elas. Nós já temos a primeira videoaula, assista primeiro a primeira parte e agora nós vamos para a segunda parte, na qual nós vamos começar pelos objetivos gerais dessas classes hospitalares e do atendimento pedagógico domiciliar, ok? Bem, como objetivos gerais, nós temos que cumprir as classes hospitalares e o atendimento pedagógico domiciliar e elaborar estratégias e orientações para possibilitar o acompanhamento pedagógico educacional do processo de desenvolvimento e de construção do conhecimento das crianças, dos jovens e dos adultos matriculados ou não no Sistema Municipal de Ensino, no âmbito da educação básica, que encontram-se impossibilitados de frequentar a escola temporária ou permanentemente, e garantir a manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo flexibilizado ou mesmo adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada integração ao seu grupo escolar correspondente como parte do direito da educação integral. Aí uma pergunta pode surgir: por que foi tocado aqui no adulto? Não é só para crianças, né, esse atendimento hospitalar? Lembrem que também nós temos dentro da educação básica a modalidade de educação de jovens e adultos. Então, se é um aluno da educação do EJA, né, educação de jovens e adultos, ele também tem esse direito se ele está hospitalizado. São pouquíssimos os casos, mas acontece, né? Então essa pessoa é um cidadão, é uma cidadã com direito, já que ela está matriculada nesse sistema municipal de ensino, como nós acabamos de falar. Então, cumpre as escolas criarem esse currículo flexibilizado, as Secretarias Municipais de Educação, criar esse currículo flexibilizado para atender essa demanda. Como objetivo específico, nós temos que eles devem trabalhar de que forma? Trabalhar com a diversidade humana e as diferentes vivências dos educandos impossibilitados de frequentar a escola. Ou seja, cada um é único, cada um é de uma forma, então trabalhar com essa diversidade de modo que ele possa aproveitar bem esse processo pedagógico que vai ser oferecido a ele. Flexibilização de currículo, como nós já falamos, utilizando recursos didáticos diferenciados para o desenvolvimento de cada educando em conformidade com o PPP da escola, o projeto pedagógico da escola. Flexibiliza-se o currículo, porém alinhado com o currículo da escola, com a PPP da escola que foi construída aí com os esforços da comunidade, com o olhar democrático da comunidade. Desenvolver um clima que proporcione autoestima, autoaceitação, autoconfiança e autorrespeito neste aluno, nesta aluna que estão nessa condição ou hospitalar ou de atendimento domiciliar pedagógico. Proporcionar essa interação, essa afetividade e essa autonomia a esses alunos. Possibilitar o desenvolvimento cultural, psicossocial, motor, sensorial e cognitivo desses educandos. Oferecer a esse educando as condições de ser reintegrado a essa vida cotidiana que ele já tinha, a nossa vida cotidiana, sem nenhum prejuízo de seus compromissos com a escolarização. Como forma de organização e funcionamento, nós vamos ter que as classes hospitalares terão essa organização e funcionamento administrativo e pedagógico e do atendimento pedagógico domiciliar. Elas terão, então, ficarão vinculadas a uma unidade de trabalho pedagógico ao sistema de ensino do município de Sorocaba. Traduzindo, essa unidade hospitalar, essa classe hospitalar, estará ligada a uma escola municipal. Então, se o aluno reside mais próximo, por exemplo, da escola X, é nessa escola que vai estar a matrícula dele ou dela. E aí ela continua com esse atendimento nesse hospital ou em sua residência.
Se esse aluno nunca frequentou a escola, não era um aluno, passou a ser um aluno porque essa possibilidade se abriu, então ela vai ser vinculada à escola mais próxima à residência, aquela que pode, então, deve atribuir aulas para professores, para que eles vão, então, fazer esse trabalho domiciliar ou esse trabalho hospitalar. É claro que tem regras para isso, existem, assim, muitas prerrogativas para que esse professor trabalhe nesse ambiente que exige muita resiliência, né? Porque a gente tem visto nos últimos anos, que virou prática esse atendimento hospitalar, o quanto essa pessoa que vai dar aula nesse ambiente tem que ser forte, porque como nós falamos que é um ambiente em que a vida e a morte estão próximas, se tornou realidade. Muitos aluninhos já faleceram, alunos, crianças, jovens, a gente presenciou muito tudo isso nesses últimos anos. E é bastante, assim, doloroso para o professor, que cria um laço de afeto muito grande com o aluno, mas tem que ser uma pessoa bastante resiliente para trabalhar e que continue desenvolvendo o seu trabalho, tá? Portanto, vocês viram que essas classes ficarão vinculadas a uma escola, a uma unidade de trabalho pedagógico, ou seja, a uma escola. Esse fato não implica na ausência da constituição de parcerias, ao contrário, precisam acontecer as parcerias. Por quê? Porque a modalidade de convênios com outras secretarias do município, como também firmar acordos de cooperação com instituições, com o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, o Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, da Cidadania, Secretaria Estadual de Educação e outras. Então, é importante que tenham parceiros nesse movimento todo para que essa criança seja 100% atendida. Os aspectos físicos do espaço, as instalações e os equipamentos. Essas classes hospitalares, como deve ser esse ambiente. Os espaços deverão ser projetados com o objetivo de facilitar o desenvolvimento e a construção do conhecimento para crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica, respeitando suas capacidades e necessidades educacionais individuais. Cada sala, uma sala para desenvolvimento de atividades pedagógicas, com mobiliário adequado e uma bancada com pia são exigências mínimas. E isso também, vou dizer a vocês, virou uma realidade. Existe, um dia se vocês puderem fazer visita, não? Existe no GEPASSE uma sala, um espaço muito bem elaborado, colorido, alegre, cheio de material, que é um espaço que é a sala de aula daquele hospital para as crianças e para os jovens, tá? As instalações sanitárias próprias acontecem naturalmente, completas, suficientes e adaptadas, são altamente recomendáveis e o espaço ao ar livre adequado para atividades físicas e ludopedagógicas. Tudo isso virou realidade, gente. Então, quem tiver mais interesse em conhecer esse parecer, pode visitar, solicitar autorização, né, do diretor Carlinhos Camargo, e vai lá visitar o GEPASSE e visitar essas salas, tem toda uma regra, né, para entrar, enfim, mas vocês podem conhecer para vocês estarem vivendo mais intensamente esse parecer e poderem responder mais atentamente o seu concurso. Além de um ambiente próprio para a classe hospitalar, o atendimento propriamente dito poderá se desenvolver na enfermaria, no leito ou no quarto de isolamento, uma vez que as restrições impostas ao educando por sua condição clínica ou de tratamento assim o requerem. E isso acontece também na rotina. Diariamente tem crianças que não podem sair do quarto e ir para essa sala, então é o professor que vai até o quarto. Acontece muito, eles ficam isolados, tem toda uma regra para o professor ir para lá. Tem dia que o professor chega para trabalhar e a criança não está muito bem, então ela não recebe esse atendimento naquele dia, por força médica mesmo. Então, essa virou uma rotina. Então, eu gosto de trazer a realidade de hoje, porque isso já tem 8 anos, né, gente? 2012 para cá. Então, vocês veem que virou uma realidade e aqui está exatamente o que era previsto e que se tornou realidade. O atendimento pedagógico também poderá ser solicitado pelo ambulatório do hospital, onde poderá ser organizada uma sala específica da classe hospitalar ou utilizar-se dos espaços do atendimento educacional. As classes hospitalares devem estar disponibilizados recursos. Quais os recursos? Audiovisuais,
computadores com rede, né, internet, lousa digital, televisão, DVD, máquina fotográfica, filmadora, videokê, antena parabólica, quer dizer, isso foi em 2012, mas hoje a gente sabe que tem a entrada aí de internet. Eles colocaram aqui todo tipo de recurso mais atual naquela época, em 2012. E telefone, com chamadas, etc. Tá? Então tem que ter tudo isso para que esse aluno não se sinta fora do ambiente normal de uma escola. Tá? Tais recursos se fazem essenciais tanto no planejamento, desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico, quanto no contato efetivo da classe hospitalar, seja com a escola de origem do educando, seja com o sistema de ensino. Então, ele é tão importante para o aluno. Eu cheguei a visitar classes hospitalares e os alunos estavam mexendo na internet no seu notebook, tá? Então, e é importante para aquele professor também entrar em contato com a sua escola de origem, escola que as crianças estão matriculadas, né, de fato, para esse trabalho. E hoje, com tantos recursos, até aquele link, né, pelo celular, ter contato com outras crianças que são da sua classe, isso é muito importante. Os aspectos físicos referem-se aos documentos necessários ao professor para a efetivação do atendimento pedagógico domiciliar e as adaptações que deverão ser realizadas na residência do educando e também no ambiente de ensino quando do seu reingresso à unidade escolar a qual será matriculado, tá? Ou que ele já esteve ou que será matriculado. Ou seja, pessoal, esses recursos são necessários para que essa criança continue tendo, porque muitas crianças e jovens e adultos vão precisar de recursos específicos para que eles possam ter essa continuidade desse aprendizado. E esses recursos são instrumentos de apoio didático-pedagógico e adaptações, são a eliminação dessas barreiras físicas e arquitetônicas de acesso ao currículo, tá? Então, ele não pode ter, assim, dificuldade para ele transitar pela escola, tem que ser acessível todo o espaço. Se ele está numa cadeira de roda, ele tem que ter acesso à quadra poliesportiva, ao espaço externo da escola, ao pátio que as crianças têm o recreio. Então, esse olhar tem que ser muito atencioso no instante que essa criança e esse jovem vai ser matriculado. Se a escola não tem acessibilidade, é melhor que ele seja matriculado em outra escola que consiga que ele tenha essa facilidade para a locomoção e para toda outra vivência escolar. Providenciar em parceria com os serviços de saúde e assistência social, mobiliário ou equipamentos adaptados de acordo com as necessidades do educando. Quais são elas? Cama especial, cadeira ou mesas adaptadas, cadeiras de roda, eliminação de barreiras para favorecer o acesso a outros ambientes da casa ou do espaço externo. Então é importante ter essa parceria para que na casa também o menino, a menina não tenha essa dificuldade de exercer sua cidadania no seu próprio lar e poder se locomover, poder aprender sem nenhum tipo de barreira, tá? Bom, adaptação de recursos e instrumentos didático-pedagógicos. Disponibilizar jogos e materiais de apoio pedagógico ao estudante pelo professor e que possam ser manuseados e transportados com facilidade. Utilizar pranchas com presilhas e suporte para lápis e papel, teclados de computador adaptados, softwares educativos, pesquisas orientadas via internet, vídeos educativos. Então aqui o documento dá sugestões de como pode ter material e recurso mais fáceis, né, para que o aluno possa estar trabalhando. Adaptação do ambiente escolar. Eliminação de todas as barreiras arquitetônicas, possibilitando acesso a todos os ambientes da escola, como eu falei. Quadra, pátio, ambiente externo. Também com relação ao mobiliário, recursos pedagógicos, alimentação, cuidados pessoais, ou seja, os banheiros também serem adaptados para que não tenha esse aluno, esse estudante, não tenha problema algum nesse exercício da sua cidadania dentro da escola. Quanto aos aspectos pedagógicos, o atendimento pedagógico deverá ser orientado pelo processo de desenvolvimento e construção do conhecimento correspondentes à educação básica, exercido sempre numa ação integrada com os serviços de saúde. A oferta curricular ou didático-pedagógica deverá ser flexibilizada, como nós já falamos, de forma que contribua com a promoção da saúde e ao melhor retorno ou continuidade dos estudos por esse educando envolvido
nessa situação toda. Como processo de integração à escola, nós vamos ver que a reintegração desse espaço escolar, desse menino, dessa menina, desse educando que ficou temporariamente impedido de frequentá-lo por motivo de saúde, deve levar em consideração os seguintes aspectos. O desenvolvimento da acessibilidade e da adaptabilidade, a manutenção do vínculo com a escola durante o período de afastamento por meio de participação em espaços específicos de convivência escolar, que devem ser planejados previamente, sempre que houver possibilidade de deslocamento. Momentos de contato com a escola por meio de visita dos professores ou dos colegas do grupo escolar, correspondente e dos serviços escolares também de apoio pedagógico, sempre que houver esta impossibilidade de locomoção, mesmo que esporádica. Garantia e promoção de espaços de acolhimento, escuta, interlocução com os familiares desse educando durante todo o período de afastamento. Preparação e sensibilização dos professores, dos funcionários e dos demais estudantes para o retorno desse educando com vistas à convivência escolar gradativa aos espaços de estudo sistematizados, ou seja, antes da chegada desse educando, desse estudante, que todos sejam preparados das necessidades que ele vai ter, de como está esse emocional dele, quais são as questões que devem ser bem assim, carinhosamente tratadas com esse aluno, com essa aluna, e de forma que ele se sinta num ambiente tranquilo, gostoso, afetivo, acolhedor. Tá? A elaboração de documentos de referência entre a classe hospitalar ou o atendimento pedagógico domiciliar e a escola de origem do educando facilita uma maior integração entre as partes. Então, uma vez que no atendimento hospitalar ou no atendimento domiciliar pedagógico tenham registros, relatórios, documentos, portfólios, aí esses documentos serem encaminhados para a escola para que facilite mais essa integração entre as partes, equipe da escola, aluno, equipe da escola. Tá? Agora vamos falar do processo de integração do sistema com o sistema de saúde. Eu deixei uma flechinha aqui, que aqui é uma perguntinha que pode cair em concurso. Tá? As condições clínicas que exigem educação em classe hospitalar ou atendimento pedagógico domiciliar são principalmente as dificuldades de locomoção, a imobilização parcial ou total, a imposição de horários para administração de medicamentos, os efeitos colaterais de determinados fármacos, as restrições alimentares, os procedimentos invasivos, o efeito de dores localizadas ou generalizadas e a indisposição geral decorrente de determinado quadro de adoecimento. Então, essas são as condições que vão permitir que esse aluno seja um dos escolhidos, daqueles alunos que vão receber este atendimento domiciliar ou atendimento hospitalar, tá? As condições individuais desse educando da classe hospitalar ou de atendimento pedagógico domiciliar são principalmente o repouso relativo ou absoluto, ou a necessidade de estar acamado ou de requerer a utilização constante de equipamentos de suporte à vida. Portanto, todo esse quadro apresentado mostra para todos nós o quanto é importante ter a classe hospitalar ou atendimento domiciliar. Vocês viram que eles podem tomar remédios assim, como eles falaram, fármacos bastante fortes, que exija restrição, que exija que ele fique acamado, que procedimentos invasíveis como sonda gástrica, a questão dele ter muitas dores, e a questão também da necessidade de ele estar acamado e receber esses equipamentos de suporte à vida, às vezes oxigênio, etc. Considerando todas essas condições ou limitações, compete ao Sistema Municipal de Ensino e Serviço de Saúde oferecerem esse assessoramento permanente ao professor, bem como inseri-lo na equipe de saúde que coordena o projeto terapêutico individual. Esse professora deve ter acesso aos prontuários dos usuários das ações e serviços de saúde sob atendimento pedagógico, seja para obter informações, seja para prestá-las do ponto de vista de sua intervenção e avaliação educacional. Então, com
com essas afirmativas desse documento do Conselho, faço a ponte entre aquilo que o médico registra nos prontuários desse educando e o que o professor pode ter acesso a ele para poder, então, trabalhar nessa intervenção e nessa avaliação educacional, tá? Dependendo do que houve com a criança, medicação mais forte naquela semana, ele não vai avaliar negativamente como ele não teve sucesso, não. Por quê? Porque teve interferência desse fármaco no caso, né? Então, tem que ter um olhar para os registros dos médicos, para poder avaliar corretamente esse aluno, para saber que naquele momento ele não estava seguindo naturalmente, ele teve uma intervenção aí de medicação diferenciada. Bem, a coordenação das classes hospitalares e o atendimento pedagógico domiciliar. A definição da implementação dos procedimentos de coordenação, avaliação e controle educacional deverão ocorrer na perspectiva do aprimoramento da qualidade do processo pedagógico e compete à Secretaria Municipal de Educação o acompanhamento das classes hospitalares e do atendimento pedagógico domiciliar. Então, é tarefa da SEDU, Secretaria Municipal de Educação, esse acompanhamento dessas classes hospitalares ou do atendimento pedagógico domiciliar. O acompanhamento deve considerar o cumprimento da legislação educacional, a execução da proposta pedagógica, o processo da melhoria de qualidade dos serviços prestados e as ações que correspondem àquelas previstas na proposta pedagógica, a qualidade dos serviços físicos, as instalações e equipamentos e a adequação às suas finalidades, a articulação da educação com a família e com a comunidade. As irregularidades serão apuradas e as penalidades serão aplicadas de acordo com a legislação específica do ensino, ok? Então, qualquer irregularidade que a SEDU encontre, vai ter que ter ali uma apuração e haverá, então, penalidades. Lembrem que tudo está amparado por lei, né? O próprio ECA deixa muito claro com relação a essa proteção a essa criança. Então, com isso, nós finalizamos a segunda parte do estudo desse parecer tão importante que trata de classes hospitalares e de atendimento pedagógico domiciliar, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!